Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um bate-bola aqui no Facebook, no YouTube. Apresentação do professor Elisânio e Juan Pablo. A partir de agora, a gente vai falar do futebol amador. O destaque é o Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro do Barro Preto, que está se preparando para as competições que estão chegando. Futebol, além do futebol amador, vamos falar do Farizão, vamos falar do Terrão. O Terrão que foi adiado a sua estreia pelo motivo justo, motivo de força maior. Já já a gente vai dar destaque. No futebol brasileiro, o destaque é o Campeonato Cearense. Última rodada do nosso manjadinho acontece nesse final de semana para a gente conhecer os times que estarão classificados direto para as semifinais e os times que irão disputar as quartas de finais. As quartas de final, uma espécie de quartas de finais, que é o terceiro e o segundo de cada grupo, lembrando que a gente já conhece os classificados, tanto do grupo A como do grupo B, só precisa da gente saber a posição de cada um, lembrando que a última rodada tem Clássico Rei, e a gente vai falar desse Clássico Rei dos estaduais. Destaque também o Campeonato Carioca. O Flamengo ganhou ontem e assumiu a liderança da Taça Guanabara. Vamos falar de Paulistão, o Corinthians, que deu uma melhorada substancial depois da estreia do treinador Antônio Oliveira nesse início de trabalho, fazendo um bom trabalho na equipe do Corinthians. O São Paulo perdeu. Vamos falar também da Copa do Nordeste, que teve rodada no meio de semana. Teve jogo hoje, né? Ontem houve um problema no jogo do ABC e esse jogo foi encerrado hoje. Vamos falar, lógico, de futebol europeu. O destaque são os campeonatos nacionais e, lógico, a Champions League, a Conference League e também a Liga Europa. Nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, e tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e o canal UBC de Futebol, o canal do Juan. No início do programa, já trazia o boa noite, o destaque do Juan. Boa noite, Juan Pablo. Boa noite, meu destaque vai para Champions, a nossa linda, uma das competições mais imprevisíveis do mundo. A gente teve o início dos playoffs, que a gente teve o jogo do Real Madrid, teve o jogo do Manchester City, o jogo do Bayern de Munique, inclusive, e a gente espera muito dessa competição, assim como todo ano essa competição que vai eventualmente mudar de formato, mas não deixa de ser a nossa Champions. O Juan, no início do programa, né, já abraçar todos os nossos amigos que curtem bate-bola aqui no Facebook e também no YouTube. Mandar um abraço para todos os nossos amigos. Quem deixar o seu comentário, se a internet deixar, a gente vai ler. E Juan, no início do programa, vamos falar de uma notícia triste. Fomos surpreendidos ontem com o falecimento do comentarista Fernando Carneiro, comentarista da TV FP. Ontem à noite a gente soube do falecimento do Fernando. A gente ficou muito triste. O Fernando eu conhecia pouco mais de um ano, tive o prazer de conviver com o Fernando nas transmissões. O Fernando, como eu falei, fazia pouco tempo que eu conhecia, mas era um cara de bom papo, de boa resenha, sempre brincava comigo, né? Quando o Flamengo perdia os jogos, ele que era vascaíno, torcia o Vasco, mas assim, era aquele torcedor consciente, falava demais, entendia demais de futebol e de forma precoce. A gente foi surpreendido ontem com a morte do Fernando Carneiro, que era um grande incentivador do futebol amador, principalmente ali na região de Santana, na região da Bahia, do São Bento. O Fernando ajudava muito aqueles times do futebol amador daquele lado ali, do lado da Bahia. E eu, como eu falei, repito, fiquei muito triste com a morte prematura, né, do grande Fernando Carneiro. Ele, né, que já teve aqui no Barro Preto, porventura dos torneios de penalidades, ele veio, e o Fernando era muito competente naquilo que fazia, né? Tinha um temperamento muito forte, mas era o jeito dele e, infelizmente, nos deixou de forma prematura o Fernando Carneiro. A gente deseja, né, que ele esteja em um bom lugar e deseja, né, nosso sentimento a toda a família do Fernando Carneiro, e o nosso programa hoje é uma homenagem ao grande Fernando Carneiro. Tá certo, Mãozinho? Então, vamos falar de futebol amador. O destaque nesse momento é o Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro que está apenas treinando, Juan. Treinando, visando as competições. O Cruzeiro que estrearia na Santa Rita.
estrearia na Santa Rita nesse domingo, dia 18. Era a abertura do Terrão contra a equipe do Santa Rita City, mas esse jogo, Juan, foi cancelado. A abertura foi cancelada por conta do falecimento do Fernando Carneiro. O Fernando Carneiro que ia fazer parte, Juan, da organização, ele seria o delegado a partir dos jogos do Bahia, e o Yarles, mas o Bena e também todos os organizadores acharam melhor adiar essa competição por conta do falecimento do Fernando Carneiro. Como eu falei, o Cruzeiro, por conta disso, está de folga, apenas treinando, visando a sua estreia no Farizão, tá certo? E aqui a gente tem uma notinha justamente da organização do Terrão. Eles colocaram a nota de pesar. É com imenso pesar que a Copa Terrão informa o falecimento de Fernando Carneiro. Aos familiares e amigos, toda força e fé nesse momento de dor e saudade. Ficamos assim, cancelado o jogo de abertura entre Santa Rita City e Cruzeiro do Barro Preto, pois o mesmo faria parte da organização da Copa, ficando responsável pelo distrito da Bahia, o Bahia Esporte Clube. Ele era o responsável, então está aí cancelado. Não haverá abertura do Terrão nesse final de semana. Com isso, o Cruzeirão ganhou folga nesse final de semana e já avisa a sua estreia, agora sim, estreia no dia 24, lá no Farizão, contra a equipe do Atlético da Conceição 2. Eu vou mandar um abraço para os nossos amigos que curtem bate-bola aqui no Facebook, mandar um abraço para a Lidiane, para o Tigerá, para a Timaria, todos de casa, toda a galera aqui, os torcedores, os jogadores, os dirigentes do Cruzeirão da Massa que curte o bate-bola. Mandar um abraço para o meu amigo Dedé, o Dedé que curte o bate-bola no YouTube. Mandar um abraço também para o compadre Elvis, os dirigentes, o Levi, treinador, jogadores, o treinador que é torcedor ardoroso do Cruzeirão, da Massa, o Cruzeiro do Barro Preto. Tá certo, Ozinho? Com isso, Cruzeiro apenas treinando, tem treino hoje na Areninha, certamente vai ter no sábado, vai ter no domingo, visando a estreia no Farizão. O Farizão que tem rodado, nesse final de semana, teve parado por conta do Carnaval e tem jogos previstos para esse sábado e também domingo, nos 3 horários. O Juan vai atualizar os jogos do Farizão, Juan. Lembrando que já tem 17 times classificados para a próxima fase. Às 15 horas, o jogo do Vitória. Amanhã, sábado, dia 17, temos o Vitória do Córrego das Almas contra o Santos da Vila Arnaud. Às 17 horas, o Santa Rita City contra o Santos da Engenho Velho. E às 19, o São José do Pedregal contra o Palmeiras da Fazendinha. No domingo, às 15 horas, a Portuguesa das Águas Belas contra o Real Madrid das Pedras de Fogo. 17 horas, o Arsenal da Conceição 1 contra o Real dos Paus Brancos. E 19 horas, o Palmeiras da Ladeira Vermelha contra o Bahia Esporte Clube. Juan, eu não tenho nenhuma informação, mas eu suponho que esse jogo do Bahia, ele também deve ser cancelado, né? Porque o Fernando era dirigente do Bahia. Eu não sei se eles vão manter esse jogo de domingo às 19 horas. Ok, Juan? Mas a gente vai informar no programa de segunda-feira todos os resultados e mais 6 classificados para a próxima fase. Lembrando que tem 17. E como o nosso programa, Juan, ele é semanal, a gente sempre atualiza como é que está os times classificados para a próxima fase do Farizão. Os classificados são Vila Nova do Tabuleiro do Gado, Santos do Curral Grande, São Gonçalo de Mutambeiras, o Arco da Aliança, o Cruzeiro de Nova Olinda, Santana Esporte Clube, Cruzeiro de Umburanas, o Flamenguinho do Beira Rio, o Juventude do Camará, o Arsenal, Santos do Mulugu, Grêmio da Bahia, PSV da Lagoa de Ceó de São Paulo do Sal. Juan, com certeza. O Barcelona do Chinelo tem 17 times classificados para a próxima fase do Farizão. Agora, Juan, a gente fala de futebol profissional. O destaque é o Manjadinho, o Campeonato Cearense, que nós teremos. Aliás, João, teve jogos atrasados, né? Teve os jogos atrasados na semana, a gente até falou no programa de segunda-feira. A rodada foi desmembrada, o Floresta havia empatado em 0-0 com o Barbalha e o Horizonte empatou em 1-1 com o Atlético Cearense. Aí teve a abertura da quinta rodada, Juan, esse jogo não valia de absolutamente nada, mesmo porque os dois times já estavam eliminados, mas teve jogo valendo pela quinta rodada, Juan. Calcaia perdeu de 1-0 para o Horizonte. Calcaia que vem de boas campanhas dos campeonatos, mas esse não conseguiu se achar. Exatamente. Muito ruim a campanha do Barbalha, do Calcaia. A rodada, Juan, a rodada número 5, ela será complementada neste final de semana. Lembrando, Juan, que no grupo A o Fortaleza é o líder, o Maracanã é o segundo e o Floresta é o terceiro. Então, Juan, logo no início do programa, vamos mandar um abraço para
Hernando, rapaz, gente da melhor qualidade. Meu amigo Hernando, na região do Mulugu, curtindo bate-bola. Um abraço também para o Padre Adílio, em Fortaleza, torcedor do Ceará Sporting Clube. Boa noite também para o meu amigo Albeci Ripardo, Relações Públicas, em todas as competições da Lagoa do Serrote. Não haverá rodada neste final de semana lá na Copa Regional da Lagoa do Serrote. O campeonato lá está meio que parado. Mandar um abraço também para a Raquel e também para o Julivan, Juan. Então, toda a galera boa curtindo o bate-bola, é a tela invertida. É o Facebook. É assim mesmo, tá certo, Juanzinho? Ô, Juan, então, como eu falei, né, o grupo A, o Fortaleza, é líder, seguido do Maracanã e o Floresta. Então, esses 6 times já estão classificados. A mesma coisa, o grupo B, o Ceará é o líder, o Iguatu é o segundo e o Ferroviário é o terceiro. Então, esses times já estão garantidos. Esses 3 times estão classificados, Juan, de cada grupo, 6 times, né? 3 de cada grupo. Só precisa saber a posição para a gente saber o cruzamento. Os times que classificam direto para a semifinal e aqueles que farão as semifinais. Última rodada, 4 jogos, Juan. O Atlético Cearense com Barbalho, Ferroviário com Maracanã, Iguatu com Floresta, Fortaleza com o Ceará. Lamentar o Clássico Rei da última rodada. Eu também acho que o Clássico Rei era para ter acontecido na segunda ou terceira rodada. Acaba. Os times já estão com a vida decidida, né? Dificilmente, eu acredito que esse jogo vai ser empate, mano. Não acredito muita coisa, não. Os dois com empate, os dois classificados já para a próxima fase. Também não dá para fazer jogo de empate na final. Não, não dá. Clássico Reis não fazem jogo de empate, né? Mas eu acho que acontece de um ficar com medo do outro, não quer perder o primeiro clássico e pode acontecer o empate, quem sabe 0-0. Ô, Juanzinho, Campeonato Carioca, a gente teve rodada número 8 nesse meio de semana, vai atualizar todos os jogos. O Bangu perdeu de 3-0 para o Flamengo, esse jogo de ontem. A Portuguesa 1-0 no Audax. O Audax que é o lanterninha. O Audax perdeu 8 jogos de 8. E não fez nenhum gol. Então já quase ia somando o seu primeiro ponto. E lembrando que na Copa do Brasil também vai dar esse confronto aí. A Portuguesinha do Rio pegou o Audax. O gol galinha morta, né, mano? Lembrar que os caras, quando tomaram o gol, já era 47 minutos do segundo tempo. Faltou arrancar os cabelos. O Fluminense 0-0 com o Vasco, Volta Redonda 3-0, perdeu de 3-0 para o Botafogo, e o Sampaio Corrêa 2-1 no Madureira, a primeira vitória do Sampaio Corrêa na primeira divisão do Carioca. Lembrando, Juan, que o Vasco está reclamando demais da arbitragem do clássico com o Fluminense, o juiz foi muito mal, e a galera do Vasco, torcedor do Vasco, principalmente diretor do Vasco, reclamando demais da arbitragem desse jogo. Juan, com isso, a classificação da Taça Guanabara, o Flamengo é líder, a mesma pontuação do Fluminense. Juanzinho, então o Nova Iguaçu é o intruso, é o terceiro, o quarto é o Botafogo e o Vasco nesse momento está ficando fora das finais do Campeonato Carioca. A rodada número 9 acontece, ela é desmembrada, acontece no dia 17 e finaliza no dia 20. Madureira com o Fluminense, Botafogo com o Volta Redonda com a Portuguesa, o Audax com o Nova Iguaçu, Sampaio Corrêa com o Bangu e o Flamengo com o Boa Vista. Essa aqui é a antepenúltima rodada antes do final da fase de grupos em si. O campeonato principal. É a Taça Guanabara, lembrando que os 4 primeiros disputarão o campeão, aliás, quem terminar em primeiro é campeão da Taça Guanabara. Aí os 4 primeiros decidem o Campeonato Carioca e o do 5º ao 8º vão disputar a Taça Rio. Antigamente o campeão da Taça Rio disputaria com o campeão da Taça Guanabara. Agora é apenas um prêmio de consolação, principalmente para o grande que fica de fora. O Juanzinho, vamos falar de Paulistão. O Paulistão, que é paulista, que teve rodada e, Juan, a surpresa, a derrota do São Paulo. O São Paulo perdeu para o Santos. O São Paulo também reclama demais da arbitragem. A Portuguesa 1-1 com a Água Santa, o Guarani 2-2 com o Santo André, o São Bernardo perdeu de 1-0 para o Palmeiras, o Internacional de Limeira 3-1 no Novo Horizontino, o Botafogo perdeu de 4-1 para o Corinthians, uma baita melhorada do novo técnico, o Red Bull Bragantino 1-0 na Ponte Preta, o São Paulo perdeu de 1-0 para o Santos e o Ituano 1-1 com o Mirassol. Juan, com certeza foi a melhora demais, melhora considerável da equipe do Corinthians. 2 jogos, e o treinador deu uma ajeitada lá. Se bem, Juan, muitos jogadores estrearam também. O Corinthians, né, que corria sérios riscos de rebaixamento, mas agora já está olhando para a parte de cima. Mandar um abraço, Juan, também para o Ademir. Ademir, gente da melhor qualidade, torcedor do São Paulo, torcedor do Ceará Esporte Clube, também curtindo o bate-bola que acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas,
e tem o apoio do canal Seraflá 79, do canal UBC de futebol, o canal do Juan. O Paulistão tem rodada número 9, de um total de 11. Nesse final de semana, no total de 12, Juan. Nesse final de semana, vamos para a 9ª rodada. Mirassol com o Botafogo de Ribeirão Preto, São Paulo com o Red Bull Bragantino, a Ponte Preta com o Ituano, Santos com o Novo Horizontino, Palmeiras com o Corinthians, o Clássico, Portuguesa com o Guarani, o Água Santa com o Internacional de Limeira e São Bernardo com o Santo André. Eu vou mandar um abraço também para o Ivanildo, para o Denir, para a Sofia e também para o Tobias, né? O Ivanildo, desejar boa recuperação aí para o Ivanildo que é torcedor do o Ivanildo, que é torcedor do Fortaleza e também do Vasco da Gama. Um abraço para ele. Mais uma vez, boa recuperação. Juan, o destaque agora no bate-bola é o Gauchão. Gauchão que tem o Internacional na liderança. Lembrando lá que classificam 8, Juan. O Inter é o líder, o Grêmio está em segundo com 17 pontos. Tem Grenal nesse final de semana. O bicho vai pegar por lá. Juventude é o terceiro, Brasil de Pelota é o quarto. Guarani de Bagé é o quinto. São José é o sexto. Caxias é o sétimo. E o Novo Hamburgo é o oitavo. É a rodada número 8 do Gauchão, como eu falei, o Inter na liderança. O Caxias perdeu de 2-1 para o São José, o Guarani de Bagé 2-0 no Novo Hamburgo, o Internacional 3-1 no Brasil de Pelotas, Internacional líder, o Santa Cruz 1-1 com a Avenida, o Ipiranga 0-0 com o Grêmio, o São Luís 1-1 com o Juventude. Vai ter Grenal e Grenal decide na liderança, como sempre. Exatamente, o Inter, que tem dificuldade nos Grenais, e a gente vai ver como vai se portar a equipe do Inter. Eu já estou torcendo para o Inter ganhar esse campeonato. Falar em clássico, Juan, teve clássico lá em Minas e o Cruzeiro, rapaz, nos últimos... Deu a lógica, né? Nos últimos jogos, tem perdido, nos últimos anos, né? Tem perdido todos os jogos do América e perdeu mais um. Juan vai atualizar os jogos da 5ª rodada do Campeonato Mineiro. Lembrando que o Atlético tropeçou mais uma vez. O Cruzeiro perdeu de 2-0 para o América Mineiro, Vila Nova perdeu de 4-1. O Atlético Mineiro 1-1 com o Tombé. O Atlético estava perdendo e empatou no final. O Berlândia perdeu de 2-1 para o Itabirito, Patrocinense 2-1 no Ipatinga e o Pouso Alegre 1-1, 1-0 no Democrata de Governador Valadares. Juan, é o Campeonato Mineiro. É o Campeonato Mineiro, Juan, como eu falei, o Cruzeiro está se tornando freguês, Juan, do América. O Cruzeiro que de forma inexplicável, Juan, vai lá na arena do Galo e bate no Galo e na sequência perde para o América. É basicamente um ciclo, né? O Cruzeiro bate no Galo, o Galo bate no América e o América bate no Cruzeiro. Ô Juanzinho, agora vamos falar de Copa do Nordeste, a Lampions League. Lembrando que a rodada número 3, Juan, teve um jogo que foi paralisado ontem, o ABC. Hoje foi o complemento, empatou em 0-0 com a equipe do Botafogo da Paraíba e o Juan vai atualizar o restante dos jogos. Teve o Bahia 3-0 no América de Natal, o 13-1 no CRB, o Náutico 0-0 com o Ceará, a Juazeirense 2-0 no Vitória, o Itabaiana perdeu de 2-1 para o Sport, Fortaleza 3-1 no River do Piauí e o Altos 1-1 com o Maranhão. Juan, com isso, o Ceará caiu posições, né? O grupo A, o CRB é o líder, segundo o Esporte Clube do Recife, o terceiro é a equipe do Botafogo e o Ceará aparece na 4ª colocação, o Ceará que vem de 2 empates. No grupo B, o Bahia é o líder, Juan. Bahia é o líder e seguido do Fortaleza, o Náutico em terceiro empatou com o Ceará Sporting Clube e o 13. 6-6-4-4 é o número de pontos dos times que estão se classificando. A quarta rodada, Juan, tem início dia 21 e será finalizada no dia 28. Ela será desmembrada porque próxima semana vai ter a estreia da Copa do Brasil e alguns times farão a estreia na Copa do Brasil. Por isso, a 4ª rodada da Copa do Nordeste será desmembrada. O Juan vai atualizar toda a rodada da Copa do Nordeste. Vitória com o Náutico, o Botafogo da Paraíba com o Altos, o Maranhão com a Juazeirense, o Sport com Fortaleza, o América de Natal com 13, River do Piauí com o Itabaiana, o Ceará com o ABC e o CRB com o Bahia. Grandes jogos na 4ª rodada pela Copa do Nordeste. O Rosinho, está acontecendo também a Supercopa do Brasil, do futebol feminino. A gente teve as quartas de finais, lembrando que a Supercopa masculina é só um jogo, o campeão da Copa do Brasil contra o campeão brasileiro. A Supercopa do Brasil feminino são 8 times, 8 melhores do Campeonato Brasileiro. A gente teve as quartas de finais e classificou o Avaí Kinderman, o Cruzeiro,
a Ferroviária e o Corinthians, e eles fizeram as semifinais nesse meio de semana. Quem classificou para a final, Juan? O Corinthians 2-0 na Ferroviária e o Avaí Kinderman perdeu de 3-0 para o Cruzeiro. A final é Corinthians e Cruzeiro no dia 18. Final inédita, Juan. Final inédita. O Corinthians é acostumado nessas grandes decisões do futebol feminino e o Cruzeiro chegando pela primeira vez para disputar a Supercopa do Brasil. O assunto agora, Juan, é Champions League. A gente teve 4 jogos nesse meio de semana. O destaque é a vitória do Real Madrid jogando fora de casa sem o Berenguer, Juan. A Lazio 1-0 no Bayern de Munique. Aliás, destaque negativo é o Bayern, né? O Bayern está mal. É o Bayern, Juan, que está mal na Bundesliga. Perdeu o jogo decisivo contra o Leverkusen e não conseguiu ganhar da Lazio jogando na Itália. O Juan vai atualizar todos os jogos, Juan. PSG 2-0 na Real Sociedad. O Copenhague perdeu de 3-1 para o Manchester City. O Leipzig perdeu de 1-0 para o Real Madrid. Então, aí, Juan, são as oitavas de finais, 4 jogos, os outros 4 então, como eu falei, Juan, são oitavas de finais e a gente vai conhecer aliás, os outros 4 jogos são na próxima semana, Juan. A Inter com o Atlético de Madrid, o PSV com o Dortmund, o Napoli com o Barcelona, o Porto com o Arsenal. E eu acho que o Atlético de Madrid pode focar na Champions League, já que a Inter está focando no Scudetto. Né? O Juanzinho, mandar um abraço para o Guarani, torcedor do Fluminense. Ele, que é gente da melhor qualidade, sempre que pode, curte o bate-bola. O Ranzinho, a Liga Europa não é oitava de final, é 16 avos. 16 avos de finais. São os times que classificaram em segundo do grupo, jogando com os times que foram terceiro na chave de grupo da Champions League. E o Juan vai atualizar o resultado dos jogos de ida da Liga Europa que aconteceram nessa quinta. O Feyenoord 1-1 com a Roma, o Galatasaray 3-2 no Sparta Praga, o Shakhtar 2-2 com o Marseille, o Young Boys perdeu de 3-1 para o Sport, o Milan 3-0 no Rennes, o Benfica 2-1 no Toulouse, o Braga perdeu de 4-2 para o Karabakh e o Lan 0-0 com o Freiburg. Surpresa, Juan, para mim eu achei essa derrota da equipe do Braga. O Braga perdeu dentro de casa para o Karabakh e agora fica muito difícil, né, Juan? Muito difícil de conseguir a classificação jogando no Azerbaijão. A Conference League também, a gente teve rodada, também uma espécie de 16 avos de finais. É o segundo colocado da fase de grupos da Conference League com o terceiro colocado da fase de grupo que vem da Liga Europa. O Molde 3-2 com o Legia, o Olympiacos 1-0 no Ferencváros, o União Saint-Glicose 2-2 com o Frankfurt, o Sturm Graz 4-1 no Slovan Bratislava, o Ajax 2-2 com o Bodo Glimt vai ter que buscar a classificação lá na Noruega, o Betis perdeu de 1-0 para o Dinamo de Zagreb, o Maccabi outra surpresa, Juan, essa derrota para o Betis dentro de casa, Juan. O Maccabi Haifa 1-0 no Ghent e o Servette 0-0 com o Ludogorets. A Conference League também, Juan, nas fases, jogos de ida, fase 16 avos de final. Destaque agora é a Copa Libertadores da América, Juan. A primeira fase da Libertadores eram 6 times. 6 times, lembrando que a fase preliminar são 3 fases. Eram 6 times. Lembrando, Juan, que os mandantes tinham ganho nos jogos de ida, né? O Puerto Cabelo tinha ganho 3-2 do Defensa, do Uruguai. O Aurora tinha feito 1-0 no Melgar. E o Alcas, 1-0 no Nacional de Assunção. A gente teve os jogos de volta nesse meio de semana, Juan, e teve time que era favorito e não conseguiu virar. O Nacional Assunção 3-0 no Alcas, o Melgar 1-1 com a Aurora, passou a Aurora, é o adversário do Botafogo, a Aurora da Bolívia, e o Puerto Cabelo ganhou de 1-0 no Defensor Sport, mas passou o Defensor Sport nos pênaltis. Não, passou o Cabalheiros, Juan. Não, passou o Cabelo, passou o Puerto Cabelo. Eu li tudo ao contrário. Exatamente. O Defensor Sport 1-0 no Puerto Cabelo, só que passou o Puerto Passou o time da Venezuela, então, Juan, e passou o time da Bolívia, né? Todo mundo achava que o Botafogo jogaria com o Melgar, mas vai jogar com a Aurora, a equipe do Botafogo. Com isso, a gente conheceu agora os 16 times que vão participar da segunda fase. São 8 jogos, Juan. Desses 16 times, 4 conseguirão a classificação para a fase de grupos. Então, a gente tem mais 2 fases
a próxima fase, o Juan vai atualizar todos os resultados. Aliás, todos os jogos. A Portuguesa da Venezuela contra o Palestino Águilas contra o Red Bull Bragantino. O Always Ready contra o Sport Cristal Porto Cabelo contra o Nacional do Uruguai. O Aurora contra o Botafogo. Nacional Asunción contra o Atlético Nacional. Sport Trinidense contra o El Nacional. E o Godoy Cruz com o Colo. Com Colo-Colo, exatamente. Com Colo-Colo, lembrando que o vencedor de Aurora e Botafogo enfrenta o Red Bull Bragantino ou o Águilas Douradas. Exatamente. Da Colômbia, é a Copa Libertadores de América. Certas coisas acontecem com os times brasileiros, né? Especialmente com o Botafogo, que é o caso que estamos falando. Tem coisas que acontecem com o Botafogo e o Botafogo pode ficar de fora, né? Caso o Botafogo não jogue bem. O Botafogo que tá no sinuca de bico. Tem o clássico domingo contra o Vasco da Gama. Tem que ganhar para continuar no G4 do Campeonato Carioca, senão vai ficar fora pela segunda vez. No ano passado não classificou. E quarta-feira tem essa viagem para a Bolívia para jogar contra a equipe do Aurora, Copa Libertadores. É hora de poupar? Coloca todo mundo? Vamos ver o que acontece com o Botafogo. Botafogo que parece, a impressão que tem é que 2023 não terminou ainda para a equipe do Botafogo. O Botafogo continua decepcionando a torcida, tomando gols no final do jogo. Mas vamos ver, mandar um abraço para o meu amigo Alberto Ripardo, para o compadre Adílio, para o meu amigo Hernandes, toda a galera curtindo o bate-bola. O destaque agora é futebol europeu, vamos falar Primeira Liga. Ressaltar aqui que apesar do Aurora não ser um time muito conhecido da Bolívia e não ser tradicional, a altitude sempre é um lugar perigoso. Com certeza. Então não é jogo fácil jogando. O maior adversário dos times brasileiros quando vão jogar na Bolívia é justamente a altitude. Jogadores que não são acostumados a jogar sentem muitas dificuldades. A gente já viu muitos times bons indo para a Bolívia e sair de lá com resultado negativo. Tanto que foi um grande mérito do Ceará ganhar do The Strongest na Sul-Americana de 2020. Sim. Poucos times do Brasil ganharam na altitude de La Paz. Conseguem ganhar na altitude, principalmente a altitude de La Paz. O Juanzinho, a Primeira Liga, a gente tem jogos nesse final de semana, rodada completa. O Benfica é o líder lá, seguido do Sport. Só que o Benfica tem um jogo a mais. Na Eredivisie, o líder é o PSV. Jogou hoje à tarde, ganhou 2-0. Aumentou a distância para o segundo colocado, o Feyenoord. Tem rodada completa, complementar a rodada nesse sábado e no domingo. Bundesliga, Juan, a equipe do Leverkusen é o líder com 55 pontos. 5 à frente do Bayern de Munique. Só faltam 13 jogos para o time do Leverkusen ganhar a Bundesliga. E é bom que isso aconteça, é bom até para a competição. Nem a torcida do Bayern comemora mais os títulos, porque todos os anos o Bayern ganha a competição. No ano passado foi um fracasso da equipe do Borussia, que entregou a rapadura nos últimos minutos da última rodada. Ok, Rosinho? Com certeza. A Ligue 1, o PSG é o líder também. Isso daí já não há mais esperança. 11 pontos, né? 11 pontos, mas lá ele ganha também todos os anos, mas há uns 3, 4 anos atrás o líder acabou desbancando o gigante PSG, o PSG, né, que não jogou muito bem, mas ganhou na Liga dos Campeões da Europa, a Champions League. Em La Liga, Juan, a gente tem o Real Madrid, líder, seguido do Girona. Tem rodada completa da La Liga nesse final de semana também. A Série A Team, hoje já teve jogo, Juan, e a equipe da Inter de Milão goleou a Salernitana 4-0, Juan, 4-0. E já está podendo colocar 10 pontos no... O Rua mandar um abraço pro meu amigo, rapaz, Raí Alves. Raí Alves é jogador do Barras do Ingá, ele que mora ali na região da Serrota, curtindo o bate-bola. Um abraço para ele. Ele que, eu tô sabendo que qualquer dia desse ele vem para a Areninha pra gente bater uma bolinha. Grande Raí Alves, vamos treinando aí, mantendo a forma para jogar futebol. O assunto agora é a Premier League, a melhor competição do mundo. E nessa rodada, 3 times podem terminar na liderança. O Liverpool, que é o líder, a equipe do Manchester City, que está 2 pontinhos atrás, e também a equipe do Arsenal. Tem rodada completa e o Juan vai atualizar. Já posso começar a gritar, eu acredito, na Champions League? Vamos ver, né? O Juan vai atualizar todos os jogos da rodada número 23 da Premier League. Lembrando que o City tem um jogo a menos. O Brentford com o Liverpool
o Burnley com o Arsenal, o Fulham com o Aston Villa, o Newcastle com o Bournemouth, o Nottingham com o West Ham, o Tottenham com o Wolverhampton, o Manchester City com o Chelsea, o Sheffield United com o Brighton, o Luton com o Manchester United, o Arsenal e o Everton com o Crystal Palace. Juan, a competição, a Premier League, que é sem dúvida nenhuma a melhor competição do mundo, né? Ali dos campeonatos nacionais é a Premier League, né? Porque tem a Champions League, e a Champions League é realmente sensacional, show de bola. O assunto agora, Juan, é a Copa da Liga Profissional lá na Argentina. Já chegando no final do bate-bola, mais uma vez a gente agradece a todos os nossos amigos que curtem o bate-bola no Facebook e no YouTube. Nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, e tem o apoio do canal Ceará Fla 79, canal BC de Futebol, canal do Juan. Mandar mais uma vez um abraço para o Albeci, Juan, que tem o seu programa no YouTube. Às quartas-feiras, 18h35, ele faz o esquenta da rodada, né? O Albeci sempre presente lá às quartas-feiras com o seu programa, e o Juan vai atualizar os jogos da quinta rodada. Vai lá assistir o Albeci, não interfere em nada com o calendário do bate-bola. Não, o Albeci, nós não somos concorrentes, né? Muito pelo contrário. A gente curte também o programa do Albeci, muita história, muita informação também. Grande Albeci Ripar. Resultados da quinta rodada da Copa da Liga Profissional. O Tajeres 2-1 no Argentino Júnior, o Independente Rivadavia perdeu 2-0 para o Instituto, o Platense 1-1 com o Belgrano, o Deportivo Riestra 2-1, perdeu 2-1 para o Vélez Sarsfield, o Atlético Tucumã 0-0 com o River Plate, o Banfield 0-0 com o Barraca Central, o Boca Juniors está tentando espantar o fantasma da Copa da Liga, ganhou de 2-0 do Central Córdoba, o Tigre perdeu de 1-0 para o Defensa e Justiça, o Sarmiento Junín perdeu de 1-0 para o Lanús, o Independiente 1-0 no Rosário Central, Godoy Cruz 0-0 com o União Santa Fé, o Rinazzi La Plata com o 3-1 no Huracan, o São Lourenço 1-1 com o Estudiantes e o News Old Boys perdeu de 4-0 para o Racing Clube. O Racing, Juan, que está goleando, né? Goleando muito. O Racing goleou na última rodada do São Lourenço e agora goleou de novo. Juan. O Racing, que eu acredito que seja uma terceira força da Argentina. Atualmente uma segunda, já que o Boca Juniors não foi para a Libertadores, também fica junto lá para pé a pé com o Estudiantes. Juan, lembrando, Juan, que realmente o Boca Juniors não está na Libertadores 2024. O Boca Juniors está fora, tá apenas jogando as competições locais. E interessante, João, que nesse meio de semana a Conmebol divulgou a final da Libertadores, o jogo único será em Buenos Aires. Será em Buenos Aires. Agora não está decidido, Juan, qual será o estádio. Pode ser o Monumental de Nunes, o campo do River Plate, pode ser a La Bombonera, campo do Boca Juniors, pode ser também o El Gasômetro e também não me recordo agora. Ou do São Lourenço ou do Vélez. Então, tem um estádio para 80 mil pessoas, tem para 40, ou seja, tem 4 estádios para escolher, mas a Conmebol só vai escolher, Juan, quando souber quem é os adversários. Eu acredito, Juan, que se for 2 times grandes, 2 times de torcida, será o Monumental de Nunes. O Boca Juniors não vai aceitar no estádio dele, caso o River Plate esteja na final, porque ele não quer que o River Plate comemore o título no campo do Boca. E a Conmebol, Juan, ela não quer passar pelos perrengues que já passou. A Sul-Americana, que aconteceu há 2 anos atrás, no Centenário em Montevidéu, entre a equipe do Red Bull Bragantino e o Atlético Paranaense, parecia jogo da segunda divisão do Campeonato Cearense, não tinha absolutamente ninguém. Então, com isso, a Conmebol vetou. Ela escolhe o local, escolhe o país, mas não escolhe o estádio. Se for times de massa, ela escolhe o estádio grande. Se for times menores, ela escolhe um estádio menor. A prova é que no ano passado, a final da Sul-Americana, estava previsto também para a Argentina e era no estádio Vélez Sarsfield, para 40 mil pessoas. Então eles colocaram lá no interior da Argentina, porque chegou 2 times pequenos, né? Chegou o Fortaleza e a equipe da LDU. Então esse jogo não levaria muita gente para o estádio. E para não dar aquela imagem de pouca gente no estádio, eles fizeram um estádiozinho pequeno, acanhado, para que
os torcedores preenchessem todos os espaços. Então, Já que é bom ver estádio cheio. exatamente, a Conmebol está tendo esse cuidado de não divulgar o estádio antes que ela saiba quais os times que vão para a final. E vai que dá uma final entre Deportivo Pereira e Mengão. Imaginamos que a final do Libertadores seja 2 times pequenos, que é quase impossível, né? Nos dias atuais é quase impossível disso acontecer. Mas se der 2 times pequenos, aí fica muito difícil. Aí eles colocam no Campo do Vélez apenas 40 mil pessoas. Se der Flamengo... no campo do Atlético. Se der Flamengo... Não, mas já está certo que é em Buenos Aires, então só tem 4 opções. Então vamos ver o que acontece. Com certeza só vai ser divulgado o local lá para julho, agosto. Tá certo, Juanzinho? A classificação, Juan, da Copa da Liga Profissional, o River Plate é líder depois de 5 rodadas, seguido do Instituto, o Tadieres de Córdoba e o Independiente fecham o G4 do Grupo A. Grupo B, Juan. Grupo B, o Godoy Cruz em primeiro, Newell's, Estudiantes e Racing fecham os classificados se a competição acabasse hoje. É a clássica frase, se a competição acabasse hoje. Juan, então já chegando no final do bate-bola, agradecer a todos os nossos amigos que curtem o bate-bola no Facebook, no YouTube. Mandar um abraço pro Dedé, presidente do Cruzeirão da Massa, ele que curte o bate-bola no YouTube. Tá certo, Juanzinho? Hoje, como eu falei, o nosso programa era em homenagem ao grande comentarista Fernando Carneiro, que de forma prematura nos deixou ontem, né, Juan? A gente soube ontem e a gente fez o programa, a gente sentiu muito a morte do Fernando. O Fernando, profundo conhecedor de futebol, e a gente lamenta, né, o falecimento do Fernando de forma prematura. Tá certo, Ozinho? Então hoje, em homenagem ao Fernando Carneiro, a gente vai finalizar o programa sem hino, não vai ter hino hoje. A gente agradece demais. Vamos ver o que acontece, Juan, no final de semana. Principalmente, Juan, no Manjadinho, nosso campeonato cearense, no campeonato carioca, a rodada desmembrada. Futebol amador, a gente vai ficar de olho no Farizão, principalmente nessa rodada, que acredito que vai ter pelo menos um jogo adiado. Não tenho certeza, acredito que o jogo do Bahia será adiado. Tá certo, Juanzinho? Então por hoje tá bom.